Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, tá bom? Mas antes da gente começar com o nosso conteúdo, eu queria falar alguns recadinhos para vocês. A primeira coisa, gente, é que eu tô com muita saudade de vocês, de verdade, do fundo do coração. Tá fazendo muita falta até a nossa rotina na escola, era tão gostoso, né? A gente tá junto, aprendendo junto. Mas infelizmente, no momento que nós estamos passando agora, né? Não só a nossa escola, mas várias escolas estão fazendo dessa forma, tendo videoaulas, porque é um período em que a gente precisa ficar em casa, né? É um período que está bastante crítico aí na nossa saúde pública e a gente precisa fazer a nossa parte, que é ficar em casa. Mas enquanto estamos em casa, a gente pode sim aprender. É diferente, é mais complicado, mas vamos fazer a nossa parte, né? Para que vocês não sejam tão prejudicados depois com esses dias que a gente ficou parado, né? Para que vocês continuem estudando, ok? E falando em estudo, já que entrei nesse assunto, eu queria dizer para vocês, gente, para que vocês sigam o cronograma que é colocado, tá? Então, todo início de semana, a gente coloca um cronograma lá no grupo dos pais, no WhatsApp, tá bom? E é muito importante que vocês sigam esse cronograma, tá? Porque você fazendo um pouquinho que tá ali todos os dias, fica muito mais fácil do que depois você fazer tudo de uma vez, né? Então não faça atividade antes e não deixe para depois. Tente fazer o máximo possível o que está no cronograma, tente cumprir com aquele cronograma, tá bom? Porque é sempre um pouquinho ali que você faz cada dia, assim você não fica cansado, não fica sobrecarregado, né? E você consegue também absorver e aprender mais os conteúdos, ok? E uma outra dica que eu queria passar para vocês é sobre o local de estudos. Eu não sei qual local que você está escolhendo na sua casa para você estudar. Você pode usar o seu quarto, a sala, a mesa ali, mas por favor escolha um local mais tranquilo, um local onde você não fique tão disperso com televisão, com joguinhos, tá bom? Então pega um horário ali que você se sinta mais confortável e assista esse vídeo, faça as atividades que a gente propõe, tá bom? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e logo a gente vai estar junto de novo, tá bom? E essa semana, pessoal, último recado. Essa semana a gente vai trabalhar apenas com português e matemática, tá bom? Então é português, matemática e na sexta-feira a gente vai trabalhar filosofia, que a gente deixou um pouquinho de lado, mas filosofia também é importante. Então, nós vamos ter 2 aulas de português e 2 aulas de matemática, tá? Para concluir com o conteúdo da apostila volume 1, porque na próxima semana nós já vamos fazer a apostila volume 2, ok? Mas isso não quer dizer, pessoal, que quando retornarmos, a gente esqueça dessa apostila 1, não. Tem ainda algumas atividades ali do material de apoio, alguns trabalhinhos que a gente vai retomar quando voltarmos. A gente só não pode deixar o volume 2 de lado, a gente precisa já dar andamento nela. E assim que retornarmos para a escola, eu espero, creio em Deus que vai ser em breve, aí nós voltamos, retomamos do volume 1 o que não deu tempo, o que ficou de lado, a gente retoma para que a gente conclua a apostila, né, 100% redondinha ali, para que vocês não fiquem com nada faltando. Só que assim, eu não vou ter tempo de passar as atividades novamente. Então, a gente só vai fazer o que não foi passado. Então, tudo o que está sendo colocado em cronograma, as atividades que eu passei para vocês, tanto da apostila e do CA, vocês têm que fazer. Quando a gente retornar, a gente vai fazer o que não deu tempo, tá bom? O que ficou para trás, para que a gente consiga concluir, ok? Então, na próxima semana, a gente vai começar o volume 2. Combinado? Todo mundo entendeu o recadinho? Então agora nós vamos começar nossa aula de língua portuguesa. E o assunto de hoje é sobre crônica, é um gênero textual de crônica. Vocês sabem o que é um gênero textual de crônica? Então a gente viu até agora alguns gêneros textuais. A gente começou o nosso ano em língua portuguesa estudando sobre peça teatral, um gênero de peça teatral. A gente viu
que tem ali os personagens, às vezes o próprio narrador são os personagens que contam a história, às vezes não tem narrador, às vezes tem, e a história vai acontecendo e os atores têm ali algumas informações que a gente chama de rubricas, onde eles veem o que eles têm que fazer, se eles têm que pular, se eles têm que gritar, se eles têm que se abaixar, e eles ali, de uma forma diferente, eles têm escrito o que eles têm que fazer, e assim vai acontecendo a história. A gente viu também sobre notícia, sobre reportagem, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre crônica. A crônica, ela é um texto, um gênero textual, tipicamente usado em jornais e revistas. Então, quando você compra uma revista impressa, também tem as revistas virtuais, as digitais, né? E também no jornal impresso, você vai encontrar crônica. Algum jornalista, geralmente tem algum jornalista mais renomado, que ele escreve de um jeito mais descontraído algo do cotidiano, algo que acontece na nossa vida, algo sobre a nossa rotina, algo sobre política, às vezes até aproveita para alfinetar algum político, algum governante, né, que não está fazendo muito bem esse papel. Então, na crônica, o jornalista ele escreve algo tipicamente rotineiro da nossa vida e deixa de um jeito mais descontraído, de um jeito mais diferente, um jeito mais divertido, tá? Que faz com que a gente leia e consiga entender bem fácil, às vezes, a posição que aquele jornalista tem, aquela ideia que ele tem, e a gente consegue entender aquilo que ele quer passar, ok? E nós vamos então ler uma crônica juntos. Na verdade, eu vou resumir para vocês. Vocês vão ler e nós vamos responder as questões de interpretação das páginas seguintes, tá bom? E também vamos estudar hoje sobre tempo verbal. Presente, passado e futuro. Como que muda o verbo? Como que ele fica escrito, né? Se a gente está no passado, o verbo tem que estar no passado. Se nós estamos falando no futuro, o verbo também tem que ser no futuro, ok? Então, tudo isso nós vamos ver hoje. Fica aí no vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? E vamos lá, gente. Pega a sua apostila, pega o seu estojo, eu falo penal, né? Vocês sabem que eu falo penal. Pega o seu penal e vamos juntos fazer a tarefa. Então vamos lá, pessoal. Aqui na página 47 da nossa apostila, a gente começa um novo conteúdo, né? Um novo capítulo, a vida da gente. E aqui nós temos um RA positivo, que você pode mirar no aplicativo e tentar ver o que vai aparecer aqui, tá bom? Eu não consigo fazer com vocês porque eu estou usando o celular, né? Aí não tem como mostrar. Mas você pode colocar no celular aí da sua mãe ou no seu mesmo e tentar ver o que vai aparecer. Aí tem algumas perguntinhas aqui pra gente pensar. Você sabe onde e como vivem os povos indígenas no Brasil? Você conhece algum hábito ou costume indígena? Em sua opinião, quais são os benefícios de pessoas não indígenas convivendo com pessoas indígenas? Você conhece brincadeiras, brinquedos ou cantigas indígenas? Com certeza, a gente tem várias coisas aqui que são que são assim, que a gente pegou dos índios, né? Então, uma delas, gente, é comer mandioca, comer milho. Isso foram os indígenas que deram para nós, eles que faziam isso, né? E também uma coisa muito curiosa que eu descobri, que quando os europeus portugueses vieram para cá, eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. E sabe de quem é o hábito de tomar banho todos os dias? Isso mesmo, dos índios. E a gente pegou isso deles, né? Porque lá na Europa eles não têm esse hábito. Então os portugueses, né, que são da Europa, eles vieram para cá e aí a gente pegou esse hábito dos indígenas de tomar banho todos os dias. Muito legal, né? Na página 48, a gente tem uma crônica, como eu falei para vocês, que a gente ia estudar um pouquinho sobre crônica. Eu já expliquei para vocês o que é, então aqui vocês podem ler esse texto, que é bem legal e bem curtinho também, tá? Mas eu vou dar uma resumida para vocês para a gente poder responder as questões. Então, o título dessa crônica, Ser Índio é Muito Mais Legal. E quem escreveu foi Fernando Bonassi, tá? Ele é roteirista, dramaturgo, ele dá tratamento literário nos fatos cotidianos, ou seja, ele é um cronista, escreve crônicas, misturando informação e opinião, tá? Então vamos lá. Quando
a gente ouve falar de um lugar evoluído, o que a gente logo pensa? Num país ou num lugar cheio de prédios, de carros e até naves espaciais. Mas um dia a professora dele disse uma coisa e fiquei pensando, de quem está contando a história, né? Ela disse de um lugar evoluído, ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam os outros. Olha só que profundo isso, né? Lugar evoluído não é apenas um lugar onde tem muitas coisas caras, mas sim onde as pessoas se respeitam. E aí, a pessoa que escreveu essa crônica disse que viu um índio na televisão dizendo que não entendia como que as pessoas das cidades ficavam fazendo mal uma para as outras, xingavam, brigavam, batem umas nas outras. Ele não entendia por que acontecia isso. Porque na tribo dele ninguém faz isso. Porque como as plantas e os animais, tudo que é coisa viva fica viva se ninguém atrapalhar ou maltratar. Então, principalmente as pessoas. E aí foi então que ele entendeu que os índios que vivem no Brasil são pessoas muito mais evoluídas do nosso país. Porque eles pensam que para as pessoas e para as plantas, para os animais sobreviverem, precisa de alguém que cuide e que não maltrate, né? Então, ali ele conclui o texto e você pode ler na sequência, tá? Fernando escreveu várias crônicas que foram publicadas no suplemento infantil do jornal Folha de São Paulo. Você já ouviu falar desse escritor? Eu nunca ouvi, gente. Vocês já ouviram esse escritor? E ele escreve um suplemento infantil na Folha de São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar nele e gostei muito. Vou tentar pesquisar mais textos sobre ele, porque achei bem interessante. Em sua opinião, o que motivou o escritor a escrever essa crônica? Por que você acha que ele quis escrever isso? Então, inicialmente, ele percebeu que um tema da sociedade, um tema que nós estamos enfrentando. Qual é esse tema? A intolerância, a falta de respeito, a violência. Então, ele percebe que esse é o tema central, né? A sociedade está com isso. E aí, ele resolveu escrever sobre esse tema, essa motivação das pessoas serem intolerantes, serem indiferentes umas com as outras, não ter respeito. Então, foi esse o motivo que levou ele a escrever. Qual é o objetivo dessa crônica? Então, o objetivo dessa crônica é mostrar que os indígenas são melhores ou que nós somos melhores que os índios? Não. É apenas fazer uma comparação, né? Como vivem os indígenas e fazendo uma crítica da forma como nós vivemos, porque nós estamos vivendo de forma desrespeitosa. E os indígenas não são assim. Eles respeitam. Então, fazendo uma comparação e fazendo com que há uma crítica à nossa maneira de viver. Em sua opinião, quando o autor escreveu essa crônica, quem ele imaginava que seriam os leitores? Bom, se ele escreve para um suplemento infantil de um jornal, quem você acha que são o público-alvo, né? Provavelmente as crianças, certo? Porque uma coisa a gente tem que pensar aqui, o narrador também é criança. O narrador não é o Fernando, o narrador é uma criança. Por quê? Porque quando a gente leu, a gente consegue identificar algumas coisas da história, principalmente que a história tem uma linguagem bem simples, e também porque ele fala, a minha professora disse, meus colegas de turma. Então, ele é uma pessoa que está em fase escolar, ok? Quem é o narrador da história? Uma criança, parece ser uma criança. Por quê? Porque estuda, igual eu falei anteriormente na questão anterior, né? Porque estuda. E também usa uma linguagem bem simples. 7. O narrador do texto participa da história. Retire um trecho do texto para comprovar. Então, ele participa, certo? Como que a gente sabe que esse narrador participa da história? Porque ele se inclui. Ele não fica apenas contando a história de fora, ele está dentro. Então, tem algum trecho desse texto que mostre que o autor está no texto, que ele está dentro dessa história? Sim, aqui, ó. Minha professora disse uma coisa, eu fiquei pensando. Se ele não tivesse no texto, se ele fosse um narrador que não estivesse presente, ele ia falar, a professora disse, né? Não ia se incluir como minha professora. Então, esse é um trecho que comprova que o narrador participa da história. O narrador começa a crônica expondo uma opinião.
mas logo ele muda de ideia quando houve uma explicação da sua professora. O que ele disse para provocar essa reflexão? O que ela disse? Então, ele começa falando que as pessoas, um lugar evoluído, é que tem aquilo, coisas caras e tal. Mas logo ele muda de pensamento, porque a professora dele fez ele refletir. E qual é o trecho que a professora disse que fez ele mudar? Então, vocês podem copiar. Esse trecho aqui, ó, o terceiro parágrafo. Abre aspas. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Fecha aspas. Vocês podem copiar. Então, foi isso que a professora disse que fez com que ele mudasse a opinião dele. Ok? Vamos prosseguir aqui. Página 50. Vamos lá, então. Converse com os colegas, né? No caso aqui, eu vou falar com vocês, sobre o que vocês entenderam do título. Ser índio é muito mais legal. Por que será que ele colocou esse título nesse texto? Porque ele está dizendo que os indígenas, ser índio, né? Os índios, eles são mais legais no sentido assim, de que eles sabem respeitar, eles sabem a importância de ter respeito, de ter cuidado, eles têm muito cuidado, eles são muito cuidadores da natureza. Então, ser índio é muito mais legal nesse sentido. Próxima questão, 10. Segundo o texto, o que parece ser evoluído para algumas pessoas? Então, esse ser evoluído está entre aspas, né? Então, está dizendo assim com um tom meio irônico, porque não é evoluído de verdade. Mas o que as pessoas consideram evoluído? O que você considera evoluído? Então, quando pensa, aquele lugar é muito evoluído, aquela cidade é muito evoluída. É uma cidade que tem muitos prédios, que tem muitos carros, que tem muitas coisas diferentes, né? Aquela pessoa lá, ela é muito evoluída. Ou seja, uma pessoa que tem muitos bens, uma pessoa que tem muitos estudos. Então, no texto, ser evoluído para algumas pessoas é justamente isso, parecer ter as coisas. E você, como você imagina ser o dia a dia de um índio? E aí, você sabe dizer como que vive um índio? Como você imagina que um índio vive hoje? Se você quiser, você pode pesquisar. Mas aqui é a sua imaginação. Quando você pensa nos indígenas, vocês acham que eles estão nas tribos, caçando, plantando, ou eles estão nas cidades? O que você pensa? O que você imagina o dia a dia de um índio? Você acha que apenas os indígenas podem viver com respeito uns aos outros? Acho que não, né? Todo mundo, todos nós podemos viver assim, viver de forma pacífica, respeitando. Próxima. O que é necessário para que todas as pessoas sejam consideradas evoluídas? Então, no texto, o que está falando ali para as pessoas serem evoluídas? Terem as coisas? Não. Ser evoluído aqui é o respeito, é quando a gente demonstra respeito com as pessoas. Você já presenciou algo que poderia ser considerado uma atitude evoluída? Você já presenciou alguém sendo respeitoso, devolvendo troco, sendo honesto? Então aqui você vai colocar a sua vivência, o que você já viu, ou até mesmo você, se você já agiu de forma evoluída. E aqui na 15, nós temos algumas atitudes que são de pessoas evoluídas, tá? Você vai marcar um X numa delas aqui, ou várias que você já presenciou. Por exemplo, no lugar onde você mora, as pessoas reciclam lixo? E aí, no seu bairro, na sua casa, vocês reciclam lixo? E é muito importante, né, gente, reciclar o lixo. E aqui, economizam água? Não xingam no trânsito? Então, você vai marcar um X nas coisas que são feitas, tá bom? Atitudes que são respeitosas. Você considera que as atitudes seriam de pessoas evoluídas? Com certeza. E quais dessas atitudes você já pratica? Então, dessas atitudes aqui, você vai colocar as que você já faz, as que você já está fazendo, tá bom? 16. O que o narrador e a sua turma combinaram? Então, no finalzinho do texto, eles fazem um combinado aqui, tá? Vocês vão ler, porque eu quero que vocês leiam, e aí vocês vão escrever. Agora, na sua opinião, que dificuldades impedem as pessoas de serem evoluídas? Poxa, se ser evoluído é a gente respeitar, é a gente reciclar, é a gente esperar a vez de falar, defender as pessoas que precisam de defesa. Então, o que impede das pessoas serem assim? Às vezes, a ganância, o orgulho, a falta de empatia, o estresse do dia a dia, né? Tudo isso pode impedir as pessoas de serem realmente evoluídas.
Na crônica, é possível reconhecer em que época o fato narrado aconteceu? A gente consegue saber, aconteceu em tal lugar. Não, não fala, não é possível, tá bom? Mas vocês acham que foi algo que aconteceu há muito tempo ou coisas que são atuais para os nossos dias? Acredito que é uma coisa que aconteceu atualmente, é bastante atual. Então, aqui nós temos uma opção que não se refere à expressão destacada no trecho, tá? Então, aqui nós temos uma expressão destacada, ela, e aqui falando, vamos ver e ver se esse ela se refere à professora, tá bom? Então, a gente vai ver se a expressão destacada se refere àquela que está em parênteses. Se for, a gente não marca, a gente vai marcar as que não se referem, tá? Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Professora. Tá certo, foi a professora mesmo que disse isso. Então, esse ela se refere à professora. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil estavam fazendo mal umas para as outras. Esse outras está se referindo a pessoas? Sim, se referindo a outras pessoas. Então, esse outras tem a ver com pessoas. Ok, não vamos marcar. Isso que a gente vê todo dia de xingarem, brigarem, baterem. Esse isso está se referindo a fazer mal às outras pessoas? Sim, porque ele já explica aqui, xingar, bater, brigar é fazer mal. Os índios estão aqui faz tempo. Esse aqui está falando na televisão. Os índios estão aqui na televisão faz tempo? Não, então a gente vai marcar um X nessa alternativa. Os índios foram dar uma olhada neles, na praia e tudo, nos portugueses. Sim, esse neles está se referindo aos portugueses. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo, de entender que o povo é evoluído. Então, disso tudo, ó. Esse disso tudo está se referindo a entender tudo, né? Que o povo é evoluído. Sim. Então, a única alternativa errada é a D, que vocês podem marcar, que não se refere. A página 52 e a página 53, nós não vamos fazer agora, ok? E nós vamos agora para a página 54, tá? Eu vou pôr a folha aqui para vocês não verem as respostas. Porque o nosso conteúdo agora é tempo verbal, tá? Então, vamos lá. Os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. Então, a gente tem 3 tempos verbais e eu acho que vocês já ouviram falar neles. Presente, passado e futuro, certo? Aqui nós temos alguns trechos que foram tirados do texto e a gente vai marcar um X no verbo e ver qual período, qual o tempo verbal que esse verbo está. Letra A. Quando a gente ouve, o verbo ouve, falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Esse ouve está no presente, no passado ou no futuro? O que vocês acham? Presente, né? Então, marca um X lá no presente. Mas, letra B. Mas a minha professora disse o verbo destacado. Uma coisa que eu fiquei pensando. O que é esse disse? Né, de dizer, mas ela disse de dizer que ela já falou, ou ela vai falar ainda, ou ela está falando? Não, disse de que já falou, ela já falou, né? Então, passado, marca um X ali no passado. Isso que a gente vê todo dia de xingarem, brigarem e bater. Então, o verbo ver, né, de ver. Ele está acontecendo, ele já aconteceu, ele vai acontecer. Ele está acontecendo, é presente. Então, marca um X. Os índios estão aqui faz tempo. Estão é o verbo estar. Vocês acham que esse verbo estão está no presente, no passado ou no futuro? Estão no presente também. Os índios estão, né? Aqui. Letra E. Por causa disso tudo, minha turma agora é uma tribo, ó. É do verbo ser. Quando a gente fala que algo é legal, é da tribo, como ele está falando aqui, isso está acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer? Presente, passado, futuro. Está acontecendo, é presente, tá? Marca um X ali. Então, aqui nós temos algumas questões sobre a crônica, tá? Qual tempo verbal predomina na crônica?
ela conta uma história de que já aconteceu, uma história que vai acontecer ou uma história que está acontecendo? É um tempo presente. O tempo verbal da crônica é o presente, está acontecendo ainda. Na crônica, o que os verbos do passado, eles indicam? Bom, indicam as lembranças que o narrador ele tem, certo? Da situação que aconteceu. Então, são lembranças, o verbo passado. Quando ele fala da professora, né, disse uma coisa, então ele se lembra, tem uma recordação do que foi feito, do que a professora falou. Que efeito o tempo presente causa na crônica? Bom, esse efeito indica para nós que esse trecho, que esse texto, ele foi escrito de forma bem atual. É uma forma relatada atual, foi feito para agora, para esses dias que estamos vivendo, né? Página 55 agora. A respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda as questões a seguir. Que palavra a gente pode substituir a expressão agente, sem mudar o sentido? Então aqui, ó, quando a gente ouve, depois fala, a gente logo pensa, tá? Então, pelo qual é pronome aqui, a gente pode substituir? A gente pode trocar pelo eu? Quando eu ouve falar de um lugar, eu logo pensa num país? Não dá. Nós, sim, esse agente está falando que tem eu e mais algumas pessoas. Então, isso é a mesma coisa que nós. Pode pintar ou marcar um xizinho ali no nós, tá? E agora a gente vai reescrever essa frase colocando o nós, tá bom? Porque também vai mudar o verbo, também vai para o plural. Reescreva a frase substituindo as palavras destacadas pelo pronome. Então, você vai reescrever essa frase aqui, só que vai colocar nós no lugar de agente, ok? Então, quando nós ouve falar? Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Então, a gente troca o nome, mas o verbo troca junto, ok? Porque o nós, ele é a primeira pessoa do singular. A gente já vai relembrar os pronomes aqui. Então, é do plural, né? O nós é a terceira pessoa do plural. Então, a gente já vai relembrar os pronomes aqui, tá? Então, o nós, ele tá no plural. Então, o verbo, ele também tem que passar para o plural, ok? E o que foi alterado no verbo? O tempo, a pessoa, o número, foi alterado a pessoa. E foi alterado o número, porque agora de agente a gente tem o quê? Nós no plural, tá? Então, o tempo não foi alterado, continua sendo no presente, mas alterou a pessoa e alterou o número. E aqui os verbos também variam de pessoa em números, tá? Então, aqui nós temos uma tabelinha, aqui na página 55, e a gente vai relembrar, então, o que eu acabei de falar para vocês, os pronomes. Então, nós temos os pronomes, ó. Vou escrever aqui, pronomes. Nós temos no singular e temos no plural, certo? No singular, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. E no plural também temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, vamos lá. No singular, a gente tem, vocês já sabem, né? Eu, tu, ele. E agora no plural, nós, vós, eles. Ok? Então, aqui é plural e aqui é singular. E aqui nessa tabelinha, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar. A pessoa, ela está na primeira pessoa do singular. Então, ela está falando, eu tenho boas atitudes. Você vai trocar pela primeira pessoa do plural, nós. A segunda frase aqui, tu tem boas atitudes. É a segunda pessoa, você vai trocar pela segunda pessoa
do plural. Então, segunda pessoa do singular para o plural. Terceira frase aqui. Está na terceira pessoa, do singular, você vai trocar para a terceira pessoa do plural, ok? Então, ficaria mais ou menos assim. Eu tenho boas notícias. Eu vou trocar por nós. Nós temos boas notícias. O verbo tem que mudar. Tu tem boas atitudes. Vós tendes boas atitudes. Terceiro, ele tem boas atitudes. Eles têm boas atitudes. Esse tem, quando você fala no plural, ele vai ter um acento, ó. Eles têm. Então, quando está no plural, o tem vai levar um acento. Quando está no singular, ele não tem acento, ok? Aí aqui no 5 a gente tem, mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. A palavra destacada, que é a disse, revela uma ação totalmente concluída, que está acontecendo ou que ainda vai ser realizada. Esse disse está no presente, no passado ou no futuro? A gente já respondeu essa questão anteriormente, né? Está no passado, é uma ação que já foi totalmente concluída, ok? Então aqui, pessoal, vocês vão fazer também essa página sozinhos agora, tá bom? A gente fez até aqui juntos, mas agora eu quero que vocês façam sozinhos de acordo com a explicação. E o que vocês vão fazer? Então aqui só continuando, né? O verbo que a gente falou, disse, é do passado, tá? Marca um xizinho ali. Então aqui vocês têm algumas frases, ó, vai até a letra E. Vocês passem as frases para o tempo em que o verbo indica ações que aconteceram no passado e que foram concluídas. Então, qual é o tempo que indica que as coisas já foram concluídas e já aconteceram? É presente, passado ou futuro? Passado. Então, vocês vão transformar essas frases aqui no passado, tá bom? Eu vou fazer a primeira para vocês entenderem, aí vocês vão fazer as próximas, tá? Letra A. Os curumins brincam no lago. Isso aqui está no presente, mas a gente vai passar para o passado. Então, como que a gente pode mudar essa frase para ficar no passado? Os curumins brincaram no lago. Só que presta atenção na ortografia e no som, ó. Os curumins brincaram no lago, não é brincarão. É brincaram no lago, tá? Eu vou fazer a letra B também para ficar mais claro. O jantar é a base de milho, mandioca e batata doce. Então, a gente tem que transferir isso para o passado. O jantar foi a base de milho, mandioca e batata doce. Ok? Entenderam? Então, essas frases estão no presente e vocês vão transformar elas no passado, tá? E aqui a página 56 e a 57 vocês podem fazer também. Ok? E aqui, o exercício 9, na página 58, eu vou explicar também para vocês fazerem, ó. Identifique a pessoa do verbo nas frases e acrescente o pronome pessoal adequado. Então, aqui nós temos o pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente vai ver aqui. E a gente tem que adequar eles na frase, né? Porque cada pronome encaixa certo, corretamente numa frase. Então, a frase é: frequentei aulas de inglês. Qual o pronome que se adequa melhor? Eles frequentei, vós frequentei, nós frequentei, ele frequentei, tu frequentei ou eu frequentei? Eu frequentei. Então, a gente tem que olhar o verbo, certo? Que está se referindo ao pronome, tá? Então, vou fazer a G também, que já vai aparecer aqui para vocês a resposta. Gosto de sair no fim de semana. Com qual pronome se identifica mais? O eu também. Eu gosto de sair no fim de semana. A letra B. Falarão assuntos do interesse de todos. Esse falarão vai se referir a que pronome? Vós, nós, eles, tu, eu ou eles? Eles. Eles falarão assuntos do interesse de todos. Ok? Então, assim, vocês vão lendo a frase, vai ver como que está o verbo para ele poder se encaixar com o pronome adequado. Ok, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, então, vocês me avisam.
Pessoal, então para concluir a nossa aula, eu vou querer que vocês façam também o CA de língua portuguesa, a página 23, 24 e 25, que tem a ver com o conteúdo que nós estudamos, tempo verbal e crônica, tá bom? Então façam esses exercícios aí que vão ajudar vocês a entender melhor, ok? Então 23, 24 e 25, que está no nosso cronograma. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu estou à disposição, tá?